Espelho, espelho meu, me conta aí, quando foi que eu entendi o que era espiritualidade? Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Espelho, espelho meu. E hoje eu compartilho com vocês um pouco da minha história com a espiritualidade. E eu começo dizendo que eu nunca imaginei o quanto, a partir do momento que eu me permitisse compreender e viver a espiritualidade, minha vida mudaria tanto. E foi aos 25 anos que eu tive o meu despertar espiritual. E foi através de entidades guias espirituais de uma grande amiga, da própria espiritualidade. Onde eles me falavam que eu precisava cuidar da minha espiritualidade, que eu precisava cuidar de mim. Num momento muito desafiador de minha vida, onde eu estava tendo crises de ansiedade, onde eu estava sentindo um vazio, uma angústia imensa, onde tudo parecia ter perdido o sentido. E eu estava vivendo uma fase que externamente, que eu olhava, nossa, que maravilha, eu estava trabalhando nos lugares onde eu queria, vivendo onde eu queria, estava bem de saúde, meus pais também, a minha família, mas aqui dentro nada estava bem. Eu entendi que eu poderia ter tudo, mas se eu não estivesse conectada ao meu ser, nada estaria bem. Então, que eu fui procurar entender o que era espiritualidade. Porque na minha cabeça, como eu disse a vocês no vídeo anterior, estava totalmente atrelada à religião. E eu fui iniciada ali dentro da Igreja Católica, passei por todos os processos, catequese, até que quando eu cheguei nos meus 12 anos, eu disse à minha mãe que eu não iria mais para a igreja. Porque muito do que eu ouvi ali não era o que realmente eu via nos bastidores. E ali conflitava, né? Não era coerente na minha cabeça. Como é que eu falo uma coisa, mas eu não faço aquilo? Então, e isso vinha até mesmo da pessoa principal ali, que era o padre naquela época. Que a gente tinha uma proximidade, né? Fora da igreja ali, a minha família tinha uma proximidade, uma conexão. Então, assim, eu disse à minha mãe que eu não iria mais e muito questionadora, como sempre fui. Ainda bem. Eu comecei a conversar muito com meu pai, porque naquele momento meu pai já buscava autoconhecimento, já lia muito, estudava, meditava todos os dias, para que ele pudesse me auxiliar nesse processo de entender sobre a espiritualidade, mas naquele momento eu não fazia ideia, né, que era sobre a espiritualidade. Mas entender como que eu poderia nutrir a minha fé, ali me conectar comigo, me entender melhor. E para mim, a minha mãe é a minha maior referência e exemplo de fé. Assim, eu vivi e vi, sabe, milagres acontecendo a partir da fé dela. Então eu ficava assim, naquele lugar de, poxa, eu não quero decepcionar minha mãe, mas também eu quero buscar outras coisas. Por que meu pai tá estudando sobre isso, tá buscando esses outros caminhos também? Porque às vezes também, quando ele sentia, quando ele podia, ele frequentava a igreja. Mas eu via que ele não estava preso àquilo, sabe? E aí eu fui indo, né? Até que quando chegou nos meus 15 anos, eu li o meu primeiro livro de autoajuda e autoconhecimento, que foi As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, que é um médico indiano. Ele tem vários livros também que falam sobre autoconhecimento, espiritualidade. E aí, minha gente, pense aí, ó que menina, com 15 anos, minha mente já começou, né? E eu comecei a entender algumas coisas, também comecei a questionar mais outras coisas, porque um portal ali começou, né, a se expandir. Beleza. Eu fui tendo outras amizades e aí tinha amigas também que frequentavam o espiritismo, tive a curiosidade, fui conhecer, gostei também, super me identifiquei, até por questões da minha conexão que eu tinha quando criança com uma avó minha que faleceu quando eu tinha meses de vida e depois, quando eu era criança, a gente se comunicava. E meus irmãos falavam, eu não tenho muita clareza. Tem um episódio, sim, que é muito claro pra mim dessa conexão, que eu lembro até hoje, mas meus irmãos me relatavam, né, que eu falava, que eu tava conversando com minha avó, e eu ficava conversando sozinha, eu falava com total convicção e clareza, tô conversando com minha avó. E depois eu tive a confirmação, né, depois desse processo de despertar que eu já conto pra vocês.
Aí cheguei próximo dos 25, eu tava lá com uns 23 anos. Chegou um livro para eu ler, Peça e Será Atendido, quando ele fala da lei da atração. Então eu já estava estudando, né, ali, buscando entender sobre lei da atração. Consegui materializar 2 sonhos em um ano, através de um exercício, né, que eu fiz ali, que era guiado através desse livro. E aí foi o buf, né, uau, realmente é possível. Só que depois desse boom, veio a queda. E aí veio o vazio, veio depois que eu vivi tudo aquele sonho, tudo aquilo. Como eu disse lá, a gente volta lá pro começo do vídeo. Veio a ansiedade, porque eu abri mão de muitas coisas para viver esses sonhos. Eu sou muito grata porque me transformou muito. Só que depois, quando eu voltei para minha realidade, né, para minha rotina, e eu vi que muitas coisas eu já não tinha mais, começou o processo, um outro processo de desapego, de reconhecimento. E mesmo eu voltando aos poucos a essa rotina, ainda estava faltando algo ali dentro. E aí era o quê? A conexão comigo. E aí, gente, mas e agora? O que é espiritualidade? Veio um belo dia, joguei no Google, vou para um retiro espiritual, porque com certeza sopraram aqui nos meus ouvidinhos, né, essa solução. E aí eu coloquei lá retiro espiritual, mandei mensagem, fui muito acolhida, e aí começou o meu grande despertar, através do Instituto Maquiá, o qual é minha família ali, eu reencontro a minha família espiritual. Eu sou muito grata, porque assim, meus primeiros mentores foram os meus pais. Minha mãe me mostrando ali através da sua fé, meu pai me mostrando também a expansão da consciência, mas foi Maquiá que tudo fez ainda mais sentido. Foi Maquiá que eu senti um amor assim, gente, que eu acho que eu nunca tinha sentido antes. Acho não, tenho certeza. Foi Maquiá que eu me reencontrei com o Mestre Jesus. Quer vocês acreditam ou não, quer vocês me acham maluco ou não, lá eu reencontrei com o Mestre Jesus durante um momento de meditação e conexão com o amor incondicional. E ele foi se aproximando de mim. E eu vi, e a gente conversou, ele me explicou muitas coisas. E eu saí ali daquele retiro transformada novamente e ainda mais perto de mim. E também, lembra quando eu disse da minha experiência com a minha avó? Lá também, ela se apresentou novamente junto ao meu avô, que inclusive vieram anunciar que alguém próximo da minha família iria partir, e meses depois realmente meu tio partiu. E a confirmação de que era ela, assim, que sempre esteve comigo. E também no meio disso tudo, desse processo, eu me permiti, fui conhecer outras religiões. Quando eu cheguei aqui em Salvador também, pude vivenciar ainda mais as religiões de matrizes africanas, como o Candomblé, a Umbanda, onde também me reencontrei, me reencontro, acredito em orixás, eu cuido dos meus orixás da maneira ali que faz sentido para mim também. Eu honro muito e respeito, porque para mim também é a conexão com a natureza. E inclusive eu vim para Salvador por um chamado da minha ancestralidade. E essa é um pouco da minha história, que eu deixo aqui essa mensagem para vocês de que cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. Possa ser que muitos de vocês vão se identificar com a minha caminhada até aqui, outros não, mas é um convite, né, para que a gente possa compreender a nossa liberdade através do amor, do respeito, como eu disse lá no outro vídeo também, e de encontrar aquilo que realmente faz sentido pra gente, porque essa foi a minha história, mas a sua foi outra, e é tão importante também quanto a minha, porque te transformou. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários, peço para também compartilhar, se inscrever aqui no canal
E no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês sobre a minha conexão com a dança e a espiritualidade, que também tem a história, que também está no meio disso tudo. E também é muito importante. Gratidão.